E o mais interessante que está acontecendo aqui, nessa seleção, porque foi para casa os medrosos, lá em Deuteronômio 20, fala sobre as leis da guerra. E presta sua atenção no versículo 8, sobre as leis da guerra. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Então, Deus está só cumprindo uma lei que Ele mesmo estabeleceu com o povo. Se está com medo, vai para casa. Porque o medroso... leva outro junto. O medroso é contagioso. Se tem um com medo, provavelmente essa pessoa vai fazer outras pessoas ficarem com medo. Lembra dos espias? Lá em Êxodo, que voltaram e um grupo pequenininho de 10 pessoas influenciou toda uma nação. 12? Mas quem influenciou o causa do medo foram 10. Tá vendo? Eu fui ler. Eu fui pesquisar antes de falar. Falei, eram 10 ou eram 12? Mas 10 pessoas influenciaram toda uma nação e 2 que criam que eles eram capazes. Então aqui vem a lição para nós. Se você estivesse no lugar de Gideão, se você estivesse nesse contexto, o que Deus queria que você aprendesse? O que Deus estaria ensinando para você? Vamos lá, pode falar. Dependência de Deus. Depender de Deus. Uma lição que nós podemos tirar para as nossas vidas. Depender de Deus, confiar. Se Ele está dizendo, faz assim, faz. O que mais? Nesse processo, nessa primeira etapa de seleção aqui, o que Deus estaria falando com você? Que lição você tiraria desse trecho aqui? Não é proibido falar não, viu? Pode falar. Oi? O medo nos faz perder o foco. Com certeza, o medo nos faz perder o foco. Porque quando a gente está com medo, há toda uma liberação de adrenalina e a gente fica muito focado só na autopreservação, a gente fica preocupado apenas com a sobrevivência. E a gente não consegue planejar, a gente não consegue focar em coisas mais detalhadas. O medo nos faz perder o foco. Então, Deus está tirando aquilo que nos faz perder o foco. Que mais? Que outras lições podemos tirar aqui? Vocês, vamos lá. Só a coragem não basta. Mensagem de quinta-feira, o Luigi vai pregar. Só a coragem não basta. O que basta? Ficar atento. Só a coragem não basta. Precisa ficar atento. Muito bem. O que mais? Vamos lá. Obedecer. Deus falou para Gideão e ele fez. Deus queria que ele obedecesse às instruções. Nem Gideão estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas ele foi obediente. Alguém levantou a mão lá atrás. Deus que nos dará a vitória. Alguém mais? Deus do impossível. Amém. Glória a Deus. Então veja quantas lições nós podemos tirar apenas desse trecho, do versículo 1 até o versículo 8, onde Deus trabalha com essa seleção. Então veja, eu coloquei algumas coisas aqui, mas vocês já acrescentaram, eu queria que vocês participassem dessa mensagem também, dessa aplicação para as nossas vidas. Se você quer muito uma coisa, pense, se subtrair não é melhor do que multiplicar. Se você quer muito uma coisa, pense antes, se subtrair não é melhor do que multiplicar. Porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Deus estava subtraindo, diminuindo o número de soldados, diminuindo o número de pessoas que iam lutar. Mas por quê? Porque a guerra era do Senhor, não era do povo.
E o objetivo dessa subtração foi muito clara lá no início. Tem gente demais, eles podem achar que eles vão vencer pela força do braço deles. Mas eu falei que quem vai vencer essa guerra sou eu. Essa guerra é minha, não é de vocês. Então, outra lição que nós podemos ter aqui, que muitas vezes a guerra não é nossa, é de Deus. E nós só temos que obedecer. Muitas guerras que nós enfrentamos, só temos que obedecer a Deus. A força não depende de números, sim ou não? A força não depende de números. Só ficaram 300 soldados para enfrentar 135 mil. Então a força deles não estava no número de soldados, não estava em todo o seu arsenal de guerra. E o bom resultado não depende de quantidade. Por isso que eu pensei nesse tema, menos é mais. Quando a gente começa a tirar algumas coisas que nos atrapalham, a gente pode sim ter melhores resultados, melhores desempenhos. A força não depende de números e o bom resultado não depende de quantidade. E aí eu me lembro aqui de quem trabalha com planta. Se você conversar com pessoas que trabalham com plantas, ela vai dizer que a poda faz parte do crescimento, da evolução e da boa produção. Então, se você cultiva plantas, você vai ter que podar essa planta. Se você cultiva algum produto, algum fruto, você vai ter que podar essa árvore, para que ela se desenvolva muito mais. Só que eu não entendia direito o porquê que a gente tem que podar as plantas. E aí, conversando com alguém que trabalha muito com isso, uma colega, e ela disse assim, olha, os galhos, se você olhar para uma árvore, tem galhos muito bonitos e com poucos frutos, é porque ele é ladrão de seiva. Olha que interessante, quando você olha para uma árvore frutífera e tem um galho muito bonito, muito viçoso, mas com poucos frutos, são ladrões de seivas. Esse galho tem que ser cortado para que a seiva seja distribuída adequadamente. E muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. Deus vai tirando algumas coisas para que a gente tenha melhores resultados, uma melhor produção espiritual, um melhor desempenho na nossa vida. Amém? Então, essas são as lições, as nossas lições dessa primeira parte do texto. Vamos para a segunda parte do texto, então, do versículo 9 até o versículo 15. Da mesma forma, nós vamos ler e vamos ver aí o que mais Deus pode falar conosco. Versículo 9 ao 15 diz assim: Naquela noite, então, depois da seleção, aconteceu, foram para casa os medrosos, os distraídos, né? Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianitas nas mãos de vocês. Bom, mais uma vez, só para recapitular aqui o contexto, tendo feito a peneira, ficaram os 300, e aí Deus fala diretamente com o Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los,
desça ao acampamento com seu servo puro. Está lá no versículo 9 e no versículo 10. É mais ou menos assim, Deus fala assim, Ana, você tem medo de escada? Suba na escada, que você vai ver o que vai acontecer. E aí, a gente olha assim e fala assim, não, Deus só pode estar de brincadeira com a gente, né? Porque Gideão está com medo de enfrentar os midianitas com 300, e aí Deus fala assim, vai lá, desce lá no acampamento, fica lá de cara com o inimigo, pertinho assim, ó, pertinho dele. E Gideão certamente estava com medo, e aí eu imagino que Gideão deve ter pensado assim, por que eu não levantei a mão junto com os 22 mil que voltaram para casa? Né? Porque ele teve a oportunidade de ir para casa, só que ele era o líder, ele não tinha opção, né, Daniel? O líder tem que ficar até o final, o líder não pode ir embora, tem que ficar. 22 mil que estavam com medo voltaram para casa, mas Gideão também estava com medo. É o que diz o texto. Se você está com medo de atacá-los, então desça ao acampamento com seu servo puro e ouça o que eles estão falando. E Gideão estava com medo.